Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Mais uma vez agradeço ao convite para estar aqui, conversar um pouco, para a gente refletir um pouco sobre os ensinamentos, sobre o Espiritismo aqui juntos mais uma vez, né? Eu vou ler a página inicial, daí a gente faz a prece e inicia a nossa conversa. A página inicial tem o título de Sensações Além Túmulo, e ela foi retirada do livro Sentinelas da Luz, psicografado por Chico Xavier, do Espírito Emmanuel. E o título é Sensações Além Túmulo. Não ouvides que a morte do corpo denso reintegrar-te-á no patrimônio de emoções que amealhaste a benefício ou em desfavor de ti mesmo. Agora que te confias a multiplicidade de ideias e sonhos, anseios e impressões no campo da própria alma, a dividir-se através dos sentidos que te compõem o mundo sensorial, és qual fonte de vida a espraiar-se no solo da experiência. Entretanto, amanhã serás a síntese de ti próprio, na justa aferição dos valores que a providência te conferiu. Se o bem te preside a jornada, de certo, sob o amparo da lei, receberás do Senhor novos mandatos de serviço em consonância com os teus ideais. Porque no culto do dever retamente cumprido, todas as criaturas ascendem verticalmente a novos quadros evolutivos. Mas, se encarceras o espírito nos enganos da sombra, não esperes que a ausência da teia física se te faça, mais tarde, equilíbrio e libertação, de vez que a lei, ciosa de seus princípios, guardar-te-á nos resultados de tuas próprias ações, compelindo-te a restaurar os fios do destino, associando-os ao propósito do Pai Excelso. É por isso que as sensações além-túmulo representam um retrato positivo das imagens que criamos no laboratório da existência física, determinando, segundo a lição do Mestre, que o fruto de nossos desejos esteja à nossa espera, onde guardamos o coração. Não te esqueças de que a alegria do céu e os tormentos do inferno começam invariavelmente em nós próprios, plasmando em derredor de nós mesmos o flagelo das paixões destruidoras que houvermos abraçado no convívio deliberado da sombra, ou no brilho do bem, a que tivermos empenhado as nossas melhores forças no sacrifício incessante pela vitória da luz. Bom, e depois dessa página, então, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo por mais uma chance de estarmos juntos, mais um momento para podermos compartilhar de todo o conhecimento, para podermos trocar todo esse conhecimento e pensando sempre em aplicar no nosso dia a dia aquilo que nos foi trazido, todas as lições que nos foram trazidas, para que possamos melhorar de pouquinho a pouquinho toda a nossa vida aqui na Terra, todo o nosso progresso espiritual, que possamos sempre seguir em frente de forma reta, de forma justa e sempre pensando no melhor para o próximo. Muito obrigada por tudo, que assim seja. Bom, o nosso tema de hoje é o ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos. Esse tema foi retirado do Livro dos Espíritos, na questão 257. E esse assunto está localizado no capítulo do livro que ele fala sobre a vida espiritual. E é muito comum nos depararmos com essas dúvidas, né? Principalmente as pessoas que estão começando agora a conhecer a doutrina, que estão chegando agora, que vão até a reunião pública e tem essa grande dúvida, ou pessoas até que ainda não estão frequentando nenhuma casa, não participam de nenhuma reunião, mas que têm essa curiosidade e querem entender um pouco o que acontece com o nosso espírito quando a gente deixa a vida física, né? Deixa aqui o mundo material. E aí fica curioso para saber, quando chegar lá no mundo espiritual, eu vou sentir dor, eu vou sentir fome, eu vou sentir frio, como vai ser, né? E esse capítulo,
ele traz muito conhecimento e muito esclarecimento. Aqui a gente vai falar só de um pequeno trechinho, né? As nossas considerações iniciais, que são esse trechinho que nós vamos falar, é a questão 257, que na verdade é um ensaio teórico. Ela não é nem ali, não é uma pergunta, é um ensaio teórico sobre as percepções dos espíritos quando libertos do corpo material. E aí, o que vem a ser um ensaio teórico, né? Para ficar mais fácil para a gente entender do que se trata esse ensaio teórico, já que ali não tem uma pergunta específica, né? Ele veio trazendo todas as informações, ele veio compilando todas as informações que estavam em perguntas anteriores, em itens anteriores desse mesmo capítulo que fala sobre a vida espiritual. E o ensaio teórico, ele nada mais é do que uma prévia. Ele é um estudo preliminar e ele é mais simples, já que ele é algo inicial. E por que eu trouxe isso? Porque ele não se reduz a ele mesmo. Então, o nosso ensaio teórico, ele não vai ser algo que nós vamos ler ali no item 257 e acabou. A gente não precisa mais falar sobre esse. Ele é só o ponto de partida. Ele é só o ponto inicial. Nós vamos, a partir dele, então, fazer outras pesquisas, ter outras informações, receber novas informações, para a gente, então, juntar com esse ensaio e aí ter uma grande quantidade de informações e de conhecimento. Então, isso a gente tem que pensar. É um estudo, é um ensaio inicial que pode ser complementado, assim como diversas obras que nós temos conhecimento, que complementaram todas as informações que foram trazidas nesse ensaio teórico, né? E aí, para a gente começar, para a gente partir do mais básico, assim, e a gente conseguir entender mais à frente o que vai tratar o ensaio teórico, eu trouxe aqui, então, os 5 sentidos do corpo humano. Todo mundo aprende na escola quais são os 5 sentidos do corpo humano e para que cada um serve, né? E como eu falei, eles são 5 sentidos do corpo humano, do nosso corpo aqui na Terra. Então já é um pouquinho de um spoiler do que a gente vai falar mais à frente, né? E quais são esses sentidos, né? O primeiro que eu trouxe aqui, o olfato, que é representado pelo nariz, né? Porque é onde passa, onde esse sentido atua. E ele está relacionado com a capacidade de perceber os perfumes, os odores, né? Sejam odores bons ou odores ruins, é o olfato que faz que traz para a gente, né, essa possibilidade. É esse sentido do corpo humano que traz para a gente essa possibilidade de percebermos os cheiros, os odores. Seja um perfume muito gostoso, seja o cheiro de um lixo muito estragado, enfim, é o olfato que traz para a gente essa possibilidade. A visão, representada pelos olhos, né? Que o objetivo da visão é captar as imagens, né? Captar as imagens, captar as cores, captar a luz, captar tudo que transforme ali aquela imagem para a gente conseguir visualizar, né? Então, se hoje eu estou aqui, vocês estão me vendo porque vocês têm a visão, o sentido da visão. Quem consegue, né? Quem tem o sentido da visão, sabemos que tem pessoas que perderam esse sentido e que aí tem outro sentido mais apurado para poder conseguir compensar aquele sentido que não tem. Então, a visão, ela tem essa função, captar as imagens, captar as cores, né? Captar tudo aquilo que nos rodeia com os nossos olhos, né? A audição, representada pelo nosso ouvido, que é a capacidade de percebermos os sons através da nossa orelha e ouvido, né? Todo o canal que tem aqui dentro. Então, é a nossa possibilidade de perceber os sons. A gente ouve uma música, a gente ouve alguém falando, a gente ouve tudo que acontece
porque é captado pelos nossos ouvidos, né? E o tato? O tato, ele é o que falam, né? O maior órgão do nosso corpo, né? Porque o tato, o órgão responsável por captar essas sensações é a pele. E porque são, na verdade, receptores que existem na nossa pele que conseguem perceber, então, as vibrações, a pressão, a diferença de temperatura. É através da pele que nós conseguimos sentir isso, né? Então, a gente consegue sentir o frio, consegue sentir o calor, consegue perceber essas diferenças por conta do sentido do tato, né? E também o paladar, representado pela nossa boca. Por quê? Ele é responsável por garantir a percepção do sabor das coisas, da textura dos alimentos. Então, quando a gente morde um alimento, a gente mastiga um alimento, a gente consegue perceber a textura através da nossa boca, da nossa língua, a gente consegue perceber, então, a textura daquele alimento, o sabor daquele alimento, a gente consegue perceber se ele é doce ou salgado, se ele é amargo, se ele é azedo, tudo por conta desse sentido, né? E aí, por que então eu trouxe aqui os sentidos para a gente conversar, começar a nossa conversa através deles, né? Porque no próprio capítulo, no próprio item 257, logo de início, já vem falando: o corpo é o instrumento da dor. Então, o que quer dizer com isso? O nosso corpo físico, ele é o que provoca essas sensações, né, de dor, de frio, de calor, de triste, enfim, essas sensações que nós temos provocadas pelo nosso corpo. Então, o nosso corpo, ele é o instrumento, é onde aquela dor vai realmente refletir, vai realmente aparecer. E aí o espírito, ele tem essa percepção da dor porque ela é uma reação física. Então a gente entende por que o corpo é um instrumento da dor. Porque se a dor ela é uma reação física, ela se dá no nosso corpo material, né? E aí o espírito consegue perceber, mais à frente vamos ver um pouquinho sobre isso, mas o nosso espírito consegue ter essa percepção da dor por conta da reação física que é provocada pelo nosso corpo. E ele gera lembranças que vão ficar registradas após desencarnarmos, né? Então, o corpo produz essa reação, eu sinto a dor, eu sinto frio, eu sinto calor, eu tenho essa sensação física, né? Por conta no meu corpo. E quando eu tenho essa sensação, é como se ficasse nos meus arquivos corporais aquela sensação da dor. É muito natural, por exemplo, quando você se machuca, né, que você tenha sempre aquela coisa, eu me machuquei na mão, então eu sempre vou ficar com cuidado para que eu não repita aquilo. Então, se eu bati a mão em algum lugar e doeu, eu senti através do meu sentido do tato, eu senti aquela dor, senti a dor. Não, eu não quero que isso se repita, óbvio, nosso corpo naturalmente vai fazer isso. Eu não quero que isso se repita, essa sensação ruim se repita. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sempre tomar cuidado para não repetir aquilo. Então, essas lembranças ficam registradas também depois que nós desencarnamos, né? E ela pode ser uma lembrança doce, uma lembrança muito boa, ou uma lembrança penosa, uma lembrança de dor mesmo, né? Mas aí vocês podem perguntar, mas não tem mais o corpo físico depois que a gente desencarna. Então, como que eu vou ter uma lembrança doce ou uma lembrança penosa se você acabou de falar para mim que a minha lembrança, a minha percepção é por conta do corpo? Eu não tenho mais o corpo físico. E aí os espíritos começam a explicar para a gente, bem didaticamente nesse item, né, o que acontece. E eles trazem um exemplo
né? Que a gente já ouviu falar diversas vezes, né? Quando alguém, por exemplo, perde um membro, perde um dedo, perde a mão, perde a perna, perde o pé, essa pessoa, muitas vezes, depois disso tudo ter acontecido, ela sente dores naquele membro que ela já não tem mais. E aí a gente pensa assim, mas como pode, né? É um membro que ela não tem mais, mas ela continua sentindo aquela dor. Como pode isso acontecer? E aí eles explicam pra gente nesse item que a dor não é provocada no membro perdido, naquele membro em si que a gente está sentindo a dor. Então vamos dizer que tenha sido uma perna, perdeu uma perna. A sensação de dor, de coceira, né? Muita gente relata que sente coceira, sente o pé coçando, mas não tem mais o pé. Mas ela continua tendo essa sensação. Então, o que os espíritos nos trazem é que quando a gente passa por essa situação, dessa dor que está em algum membro que já não está mais fisicamente ali, a dor ela não é provocada no membro perdido. Então ela não é provocada no pé, ela não é provocada na perna. Ela é provocada no cérebro. Porque quem registrou aquela sensação de dor, aquela sensação de coceira, quem registrou foi o nosso cérebro. Então, como ele fez aquele registro, ficou guardado, né? Em algum momento eu tive uma coceirinha e aí ficou registrado no meu corpo físico, né? Ainda com aquele membro, e ficou registrado lá no meu cérebro aquela sensação da coceirinha ou da dor. Eu tive um corte ali, ai, ardeu, machucou, e aí ficou registrada no meu cérebro. Essa sensação de dor, essa percepção de dor, se deu aqui no meu cérebro. E é por isso que, mesmo sem ter o membro, o meu cérebro continua registrando aquela sensação de dor e continua provocando, pelo menos nos períodos iniciais, de uma forma bem constante, aquela sensação como se eu ainda estivesse com aquele membro, mas eu não estou mais. E aí eu não consigo coçar. Eu sinto a coceira, mas eu não consigo coçar, porque o meu cérebro fez esse registro, né? E por que eles trouxeram para a gente essa informação aqui no item, né? Por que eles trouxeram para a gente essa informação do nosso cérebro ter registrado a nossa dor? Porque didaticamente, né, para facilitar para a gente visualizar de uma forma melhor, porque afinal de contas, esse item não é um item muito fácil de ser visualizado, não é falar da percepção de dor, das percepções dos espíritos após a perda do corpo material, não é muito fácil de ser falado, né? Então, de ser falado, de ser compreendido também. Então, eles trouxeram isso como uma analogia para facilitar, né, utilizando toda a didática, toda a pedagogia, para facilitar a nossa compreensão. E por que eles fizeram isso? Bom, eu tenho o corpo físico, eu me machuco, e essa sensação de dor do machucado é registrada no meu cérebro. Então, eu passo a conhecer aquela sensação e passo, de repente, a não querer mais aquela sensação de dor. E por que eles usaram isso como analogia? Eles trouxeram essa analogia para entendermos essas percepções e sensações após a morte, após a perda do corpo físico. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele seria, então, na analogia, o nosso perispírito. Então, quando nós temos o cérebro aqui, registrando para a gente todas as sensações e percepções que o nosso corpo tem, o cérebro ele é físico, né? Temos que lembrar que o cérebro é físico, que quando o corpo morre, o cérebro para o funcionamento dele. Então, quando nós temos o cérebro registrando tudo, ele faz analogia, ou seja, uma comparação, né, com o nosso perispírito. E aí é que entra o registro no nosso espírito, entende? Por isso eles fizeram essa analogia, para facilitar. Enquanto o cérebro é quem registra para o nosso corpo, o nosso perispírito é quem registra para o nosso espírito.
E eles continuam falando. O perispírito é o laço que une o espírito à matéria do corpo. Então nós temos o espírito, o perispírito e o nosso corpo. E a união é feita através do perispírito, né? Quando nós perdemos o corpo físico, não, nós vamos ficar apenas com o perispírito e o espírito. Quando encarnados, o nosso perispírito registra essas sensações e percepções, e mantendo-as ainda após a perda do corpo físico. Então nós temos dois lugares de registro, né? Para falar a verdade. Porque o nosso cérebro vai registrar para o nosso corpo físico e o nosso perispírito vai registrar para o nosso espírito e vai passar para o nosso espírito aquelas sensações. E aí é o que justifica, muitas vezes, quando nós perdemos o nosso corpo físico, ou seja, quando nós desencarnamos, nós morremos aqui no mundo material, é o que justifica que passamos para o outro lado sentindo algumas sensações e percepções, sentindo fome, sentindo sono, sentindo, dependendo da forma de morte, dependendo da forma do desencarne, né, sentindo até sensações ruins com aquele desencarne, né? Então, é o nosso perispírito que vai ser responsável por jogar para o nosso espírito, por passar para o nosso espírito essas sensações. Trata-se de reações automáticas, são reações automáticas do nosso perispírito. Causou uma dor física, ele naturalmente registra e passa para o espírito também. Trata-se de reações automáticas do perispírito, que tem o registro das memórias de quando o espírito estava no corpo. Então, ele memoriza, ele grava essas sensações, e como ele grava essas sensações, ele passa para o nosso espírito essas sensações. Daí, porque quando a gente desencarna, muitas vezes a gente continua com essas sensações. Por quê? Porque está registrado no espírito. Mas, Thalita, eu não tenho mais o corpo. Se eu não tenho mais o corpo, como que eu tenho essa sensação? Tenho essa sensação porque o perispírito gravou e passou para o nosso espírito. Então, a nossa memória está ali. Nós não perdemos completamente essa memória. O corpo físico ficou, mas o nosso espírito está com aquele registro que o perispírito fez para ele, né? E aí, continuando, os espíritos falam para a gente ainda. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corpóreo, embora não seja exclusivamente moral, como o remorso, já que ele se queixa de frio e calor. Aqui nesse parágrafo, eles foram muito certeiros. Não é um sofrimento corpóreo, não está no corpo físico. Não está no corpo físico. Foi produzido depois que o corpo físico sentiu aquela sensação, o perispírito também registrou e passou para o espírito. Então, quando estamos no mundo espiritual, temos a sensação sim, mas não uma sensação física, porque ninguém tem um corpo físico. Logo, a dor que sentem não é uma dor física propriamente dita, é um vago sentimento íntimo, que o próprio espírito nem sempre compreende bem, precisamente porque a dor não está localizada. Não é produzida por agentes exteriores, é mais uma reminiscência do que uma realidade. O que ele quer dizer assim com não compreender bem porque a dor não está localizada? Porque quando a gente perde o corpo físico, a dor não é mais no pé, no braço, na mão, não é. Ela é uma dor que não está mais localizada, porque não tem mais um corpo físico. Ela não é produzida por agentes exteriores, ela é produzida por nós mesmos, através do nosso perispírito que registrou aquela memória. Então ele fala, né, que é mais uma reminiscência, ou seja, é uma lembrança do que uma realidade. Então o nosso perispírito, em alguns momentos, ele acessa aqueles arquivos que ficaram ali registrados da dor, e esses arquivos nos fazem sentir uma dor que não é física, embora muitas vezes
Para nós desencarnados, para nós, quando desencarnados, pareça que é uma dor física, mas não é. E aí a nossa sensação é como se fosse de verdade. É como se estivesse sentindo uma dor na perna, uma dor no pé, uma dor no dedo, né? Uma dor em algum outro órgão, né? E aí os espíritos explicam, não é. Não é uma dor num lugar específico. É uma dor, é um sentimento íntimo que nós temos. É um sentimento que nós temos aqui, porque o nosso perispírito registrou, mas não é uma dor localizada, tá? E eles continuam. Durante a vida, o corpo recebe as impressões exteriores e transmite ao espírito por intermédio do perispírito. Foi o que eu falei há pouco sobre a analogia do cérebro, né? Então, o perispírito recebe as informações do corpo físico e transmite ao nosso espírito. Uma vez morto, o corpo nada mais sente, visto nele não haver nenhum espírito, nem perispírito. Desculpa. Uma vez morto, o corpo nada mais sente, visto não haver nele espírito nem perispírito. Então, o corpo ele vai passar a ser apenas a matéria orgânica que vai se desfazendo com o tempo. Vai se deteriorando com o tempo, porque nada mais habita e ele não funciona. Como ele não funciona mais organicamente, naturalmente ele vai perecendo, ele vai estragando, né? Em outras palavras. E aí foi o que eu falei. O cérebro ele já não está mais ativo, ele já não vive mais. Então, como ele já parou de funcionar, ele não, o que ele registrou e acabou. Aí então a dor que nós sentimos não é mais registrada no nosso cérebro, porque o nosso cérebro já está lá no corpo físico, é registrada no nosso perispírito. Sendo assim, a dor e as sensações que nos afligem após a morte são consequências das decisões que tomamos durante a nossa vida material. E aqui os espíritos começam a trazer para a gente informações importantíssimas. Por quê? Porque a gente muitas vezes ouve relatos, né? E inclusive nesse item 257, os espíritos até falam de relatos que o corpo, né, morreu, aquela pessoa morreu, foi para o mundo espiritual, o corpo permaneceu e essa pessoa, ela sente, ela percebe os vermes até comendo o corpo dela. Mas ela não tem mais corpo. O corpo está lá, foi enterrado, ela não tem mais corpo. Ali é só o perispírito e o espírito dela, mas ela tem essa sensação. E aí, por que os espíritos falam sobre isso? Porque aquilo que nos aflige após a morte, principalmente nos momentos subsequentes, logo após a morte, são consequências de decisões que nós tomamos ainda na vida material. Então, quando nós tomamos decisões boas, decisões que beneficiam o próximo, decisões de amor ao próximo, naturalmente, aquelas sensações que nós teremos serão sensações prazerosas. Sentiremos o prazer porque viemos para a Terra e fizemos o maior bem que pudemos fazer a todos que passaram pela nossa vida material. Em todos os momentos que pudemos fazer o bem, fizemos o bem. Lógico que a nossa sensação e a nossa percepção vai ser uma percepção boa, mas se tomamos decisões erradas, se tomamos, se fazemos o mal, se temos comportamentos e condutas que fazem o mal tanto ao nosso corpo quanto ao próximo, naturalmente, as nossas percepções não serão boas. Por quê? Porque eu não tenho como ter uma percepção boa se eu só fiz o mal. Porque no meu perispírito não foi registrada aquela percepção boa. Então, como é que eu vou chegar no mundo espiritual tendo percepções de prazer, de alegria? Como? Se eu aqui não consegui registrar isso, porque eu só fiz o mal, né? E aí eles falam ainda, se o espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a toda sensação dolorosa. Então os espíritos aqui mais uma vez falam, né? Sem perispírito, o espírito não sentiria nada disso, porque não teria como passar para o corpo essa sensação.
Eles continuam. Replicarão as sensações agradáveis como desagradáveis, que foi o que a gente falou agora há pouco, né? Não são somente as sensações ruins que a gente sente. Sentimos as sensações ruins porque isso é fruto da vida que levamos aqui na matéria. Mas os espíritos puros, eles experimentam sensações íntimas de um encanto indefinível, das quais não podemos fazer a menor ideia, porque a esse respeito somos quais cegos de nascença diante da luz. Então, o que acontece? Os espíritos puros, eles experimentam sensações muito boas, né? Sensações íntimas, muito gostosas, de encanto, de alegria. E nós não temos a menor ideia de como são essas sensações. Em diversas obras espíritas tem esses relatos, né? De cores diferentes, de cheiros diferentes, de sensações diferentes, e que os espíritos falam, eu não tenho nenhum comparativo. Nós não temos nenhuma forma de explicar para vocês que perfume é esse, que sensação é essa, porque vocês não têm os elementos para formar, né? Então é como se falasse assim, tem cores diferentes, cores maravilhosas, mas a gente só conhece as cores primárias, as secundárias, aquelas cores principais que nós temos, né? Então eles vão falar de outras cores e a gente vai ficar tentando adivinhar e não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Não temos condição, né, no nosso estágio de evolução, para conhecer essas sensações. E aí, um exemplo. Já tentaram falar com uma criança sobre alguns assuntos que ela não tem maturidade sobre a vida adulta? É a mesma coisa. Somos como as crianças. E os espíritos puros e essas sensações que eles percebem são como algumas situações da vida adulta e aquela criança não vai conseguir entender. É a mesma coisa. As percepções dos espíritos superiores, né? Eu trouxe aqui esse tópico para a gente falar um pouquinho. Por quê? Porque a gente falou tanto das dores, né? Falamos tanto aqui de sensações ruins que nós podemos ter, dependendo do nosso comportamento, mas nesse mesmo item, os espíritos também falam das percepções dos espíritos superiores, que são percepções completamente diferentes das nossas, né? E não tem analogia na Terra para entendermos completamente essa composição. E eles nos compreendem sem a necessidade da palavra. Eles utilizam apenas o pensamento. Em diversas situações, em diversos livros que nós podemos ver, em diversas obras espíritas, tem essa narrativa, né? Fala sobre isso. O pensamento, né? Pensou, teve uma dúvida, e o espírito simplesmente responde a dúvida daquela pessoa sem que ela tenha aberto a boca, ela não abriu a boca para falar, ela não pronunciou nenhuma palavra para tirar aquela dúvida. Mas como são espíritos superiores, pelo pensamento, eles então percebem. Isso até encarnado, a gente também tem essa vinculação, né, com o pensamento, porque a gente tem que lembrar que nós atraímos muito aquelas companhias de acordo com o nosso pensamento. Se o nosso pensamento é pensamento bom, a gente vai atrair companhias boas, mas quando a gente passa a pensar em coisas ruins, certamente não atrairemos companhias boas. E os espíritos superiores, eles não precisam se utilizar dos sentidos do corpo físico. Por isso eu trouxe lá na frente os nossos sentidos, né? Os nossos sentidos do corpo humano, do corpo físico. Os espíritos superiores não precisam se utilizar desses sentidos do corpo físico. Eles não precisam se utilizar aqui da audição para entender e perceber quando nós pensamos alguma coisa. Porque eles estão muito além disso, né? Eles ouvem e sentem aquilo que querem ouvir e sentir, já que eles são livres dos órgãos que nos são necessários no corpo material. Eles não precisam. Eles não precisam da visão para nos ver, eles não precisam do olfato, do sentido do olfato, para poder sentir os perfumes. Isso está
no próprio espírito deles, né? E nós precisamos. Então, como eles são libertos, já estão libertos dos sentidos do corpo físico, eles não precisam, né, desses sentidos. E por isso, então, como eles não precisam, eles têm toda essa, como é que eu vou dizer, essa possibilidade de ver, ouvir e sentir de outra forma, que é até difícil explicar, porque, como falei, nós não temos esse conhecimento. Nós não sabemos o que é isso, nós não temos, não sabemos, não percebemos o que é isso. Por isso, até a dificuldade da gente pensar assim, como eles veem sem o sentido material da visão, como eles ouvem só com o pensamento, né? Então, isso que os espíritos trazem para a gente nesse item, né? E é bem interessante pensar assim que a nossa meta é chegar lá, é conseguir chegar lá e para poder perceber e entender do que se trata, né? E aí um questionamento. Ao nos libertarmos do corpo físico, também ficaremos libertos das dores? Isso é muito, muito importante, né? E os espíritos respondem: os sofrimentos deste mundo independem, algumas vezes, de nós. Muito mais vezes, contudo, são devidos à nossa vontade. Isso é muito importante, porque foi como falei, dependem daquilo que nós fazemos, daquilo que nós fizemos aqui, né? Vimos que seu sofrer resulta dos laços que ainda o prendem à matéria, que quanto mais livre estiver da influência desta ou por outra, quanto mais desmaterializado se achar, menos dolorosas sensações experimentará. Então, quanto menos desapegados, quanto menos estivermos apegados aqui no mundo material, às sensações materiais, aos benefícios, às benesses materiais, quanto menos estivermos presos ao material, melhor vai ser na hora que desencarnarmos e chegarmos no mundo espiritual. Porque esse sofrimento resulta daquela prisão ainda à matéria. Como eu falei, quando quando o espírito relata que sente o seu corpo se deteriorando, é porque ele está muito preso à matéria. É porque ele está muito preso àquele corpo. Ele não conseguiu, embora todos os laços tenham sido cortados espiritualmente, os espíritos tenham feito todo o trabalho para se desprender, ele mentalmente ainda está muito preso à matéria. Então também depende muito de nós, do que fizemos aqui e de como vamos para o mundo espiritual. Porque não adianta achar que aqui nós fomos excessivamente materialistas, excessivamente presos à matéria aqui, e vamos chegar lá, eu agora sou uma pessoa que eu me desprendi completamente da matéria. Não, porque a gente reflete no mundo espiritual que fomos aqui, não tem jeito. Ele tem o livre-arbítrio, tem, por conseguinte, a faculdade de escolha entre o fazer e o não fazer. Então, quando a gente pensa aqui em como acontece isso, né? Essa situação de por que eu vou para o mundo espiritual levando essas dores e essas sensações, que podem ser boas também, boas ou ruins, a gente volta naquele velho assunto do nosso livre-arbítrio. O que eu fiz aqui foi uma faculdade que eu escolhi fazer ou deixar de fazer. Então fui eu que escolhi, eu tive o livre-arbítrio, eu poderia não ter feito, mas eu fiz. Se eu fiz, obviamente aquilo vai ficar registrado no meu perispírito, vai para o meu espírito, para que, quando eu chegar no mundo espiritual, aquilo continue em mim. Então, é muito importante pensarmos desde já o que fazemos, o que estamos fazendo hoje. Parar para fazer uma autoanálise, é o autoconhecimento. O que eu faço hoje, né? Que condutas eu tenho hoje, e essa conduta, se eu hoje, morri hoje, essa conduta me levaria a ter que tipo de sensações e percepções no mundo espiritual. A partir daí, a gente consegue, então, refletir muito bem. Será que o que eu estou fazendo está legal ou não está legal?
né? Será que eu estou usando meu livre-arbítrio da melhor forma possível? Então, mesmo item, os espíritos trouxeram para a gente uma receitinha, que eu chamo de receita para um desencarne melhor. Na verdade, eles trouxeram algumas informações que são importantes para a gente, né, quando a gente pensa em uma melhoria na vida material, para que ela possa transcorrer e seguir para a nossa vida espiritual depois do nosso desencarne. E o que os espíritos falam? Dome suas paixões animais. Por que paixões animais, né? São paixões extremamente materiais. A gente tem que pensar que os animais, eles fazem tudo por instinto, né? Eles não pensam, eu não vou matar esse bicho aqui para comer porque, coitado, ele vai sofrer. Não, ele está com fome, pelo instinto ele vai lá e ele mata. Pelo instinto ele vai lá e ele mata um outro animal, ou até um ser humano, porque ele quer se preservar, né? Então, dome suas paixões animais. Não alimente ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho, que são sentimentos muito ruins e sentimentos que certamente irão para o mundo espiritual com a gente. Sentimentos que, por exemplo, o ódio, ele, quando você alimenta o ódio aqui. Quando você for para o mundo espiritual, você não vai passar a amar aquela pessoa, você vai continuar com aquela sensação e percepção do ódio, né? Não se deixe dominar pelo egoísmo. Purifique-se nutrindo bons sentimentos. Já diz tudo. Então, ao invés de você ser uma pessoa egoísta com as suas coisas, principalmente as coisas materiais, seja uma pessoa com bons sentimentos. Pratique o bem. Totalmente ligado com o egoísmo, né? Porque quando você tem bons sentimentos, obviamente você vai praticar o bem. Você não vai ver a pessoa ali daquele lado, do seu lado ali, sofrendo e não vai ajudar, não vai fazer o bem a ela. Não ligue às coisas deste mundo importância que não merecem. Ou seja, não seja uma pessoa apegada à matéria e aquilo que você tem aqui, o carro, eu tenho o meu carrão, eu amo aquele carro, eu sou tão apegado àquele carro. Para quê? A gente já sabe que quando a gente passa para o mundo espiritual não vai levar nada disso. Quem ficar aqui vai pegar aquele carro, vai vender ou vai usar. Então não adianta você ficar apegado a coisas daqui desse mundo que não têm importância. Elas não merecem essa importância. Ao invés de você ficar apegado à matéria, se apegue a praticar o bem, se apegue a ter bons sentimentos, né? Então, para finalizar, os espíritos falam assim: ora, notamos sempre que os sofrimentos guardavam relação com o proceder que eles tiveram e cujas consequências experimentavam, que a outra vida é fonte de inefável ventura para os que seguiram o bom caminho. Deduz-se daí que, aos que sofrem, isso acontece porque o quiseram, que, portanto, só de si mesmos devem se queixar, quer no outro mundo, quer neste. Então, não adianta. Nós não vamos para o mundo espiritual, não vamos deixar o mundo material chegar no mundo espiritual falando, eu não tive culpa de nada disso. É nosso livre-arbítrio, é a nossa faculdade de fazer ou não fazer. E aqui mesmo fala que tudo que sofremos, tudo que foi percebido de sofrimento quando o espírito chega ao mundo espiritual, deixa o mundo material e chega no mundo espiritual, ele deve se queixar de si mesmo. Não vai adiantar apontar o dedo para ninguém. Por quê? As sensações que nós teremos, as percepções que nós teremos, serão sensações e percepções daquilo que nós fizemos enquanto encarnados, enquanto no mundo espiritual. Bom, então com essa reflexão, com essa finalização e sempre pensando que estamos aqui para o nosso progresso, estamos aqui para nos melhorar. Então, a partir de agora, eu convido a cada um a fazer o seu autoconhecimento, sua autorreflexão, ele pegar aquela receitinha ali e modificar as suas decisões e as faculdades de fazer ou não fazer aqui no mundo material, para que possamos, se não começamos a construir,
para que possamos começar a partir de agora a construir essa mudança para o nosso desencarne melhor. Agradeço mais uma vez a todos, agradeço por estarem aqui, agradeço por terem vindo aqui até o canal e desejo a todos tudo de melhor que nós pudermos ter. Agradeço ao convite também. E para encerrar, vamos então fazer a nossa prece e desejo que todos tenham uma ótima semana, um ótimo dia, né? Vamos lá então fechar os nossos olhos, agradecer novamente por esses minutos que estivemos juntos aqui, que pudemos falar, que pudemos refletir e conversar sobre mais um ensinamento, sobre mais algumas lições que temos, que podemos modificar a nossa vida aqui na Terra. Sempre pensamos no bem ao próximo, no bem a todos aqueles que precisam, deixando de lado os sentimentos de egoísmo, de orgulho, de ódio, de raiva. Possamos então tomar as melhores decisões para que no momento futuro, no momento do nosso desenlace, tenhamos sensações e percepções melhores e boas. Muito obrigada por tudo. Que assim seja.